Olá, pessoal! Vamos falar nesta videoaula sobre ondas mecânicas, oscilação forçada, ressonância, ondas estacionárias. Então, complementando o que nós já falamos, esse aqui é um dos links que vocês têm no material de vocês sobre oscilações forçadas. Ele mostra a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, que em 1940 ela rompeu. Por que eu estou trazendo esse exemplo drástico? Bom, é um exemplo clássico para mostrar que toda estrutura física tem um conjunto de frequências para as quais a estrutura pode vibrar. A estrutura só vibra num conjunto de frequências determinado. São as frequências naturais de oscilação daquela estrutura. Quando um agente externo, no caso, por exemplo, o vento, golpeia com rajadas com uma frequência que é igual a uma das frequências de oscilação da ponte, no caso que vocês estão vendo aí, a ponte rompe. Então, foi o que aconteceu. Essa ponte começou a oscilar com amplitude cada vez maior e rompeu. Bom, agora vou mostrar para vocês, então, um exemplo bem diferente, que é o diapasão. O diapasão é uma estrutura fantástica. Somente, ó, isso aqui, então, é o diapasão. Ó, aqui é o diapasão, ó. Isso aqui é o diapasão. O diapasão é um garfo metálico e o diapasão ele apresenta uma característica que só ele, é única dele. Quando a gente golpeia um diapasão, ele vibra só numa frequência. Então, somente o diapasão vibra numa única frequência quando colocado a oscilar. Vejam, aqui nós temos então uma caixa acústica na qual o diapasão está preso. Então, essa caixa aqui, ela em contato com o diapasão, ou próxima, né? Ela vai receber essas ondas sonoras que partiram do diapasão, que tem um comprimento de onda tal que vão se estabelecer nessa caixa acústica, que é fechada atrás e aberta na frente, de tal modo aqui ter um antinó e lá um nó. Se estabelece aqui 1/4 do comprimento de onda. E o som se amplifica, porque a caixa acústica permite o estabelecimento das ondas estacionárias. Lá no laboratório da PUC, se Deus quiser, quando voltarmos, vamos ver, com auxílio de microfone e osciloscópio, que nós temos uma única frequência quando o diapasão começa a vibrar. Voltemos para o nosso material. Na nossa apostila, nós temos uma figura que exemplifica a forma da onda emitida por três estruturas que estão afinadas na mesma frequência. A primeira é um diapasão e as outras duas correspondem a cada uma a um instrumento musical, afinados na mesma frequência. Mas se a gente olha a forma da onda do diapasão, corresponde a uma senoide, só tem uma frequência. E a forma da onda dos outros dois instrumentos não é exatamente uma senoide. Por que isso? Já daremos a resposta. Vamos voltar aqui nas nossas, que eu já separei. Tirei daqui a simulação. Aqui. Ó, então vejam. Isso aqui é um outro link de simulação que vocês também têm no material de vocês. Quando a gente fala em sobreposição, é o segundo link. Aqui nós temos uma situação onde duas ondas mecânicas, podem ser transversais, longitudinais, tanto faz, né? Elas estão se sobrepondo. Então, qual é o padrão resultante? Aqui debaixo, eu vou dar uma pause, uma foto, ó, fiz uma foto. Então, temos duas ondas senoidais se sobrepondo. Quem é a onda resultante? É uma onda que tem um período constante. Essa aqui até é relativamente simples, pois só temos duas. Mas quando nós temos muitas ondas
se sobrepondo, muitas ondas senoidais, nós vamos ter uma onda resultante que tem um padrão repetitivo, porém ela é altamente complexa e nós precisamos fazer uma análise de Fourier reversa para ver quais são as frequências das senoides que compõem aquele sinal. Vocês vão aprender isso em cálculo. Aqui nós estamos mostrando qual é a análise de Fourier reversa que corresponde àquelas três figuras que acabamos de ver. Ó, o diapasão só vibra numa única frequência. E a gente diz que é a frequência do primeiro harmônico. No caso, só existe o primeiro harmônico. Na vertical é amplitude e aqui ele está mostrando os harmônicos. Os outros instrumentos, um era a flauta e o outro a clarineta, eles, quando a gente afina numa única frequência, não toca só ela, toca a frequência do segundo harmônico, que é o dobro da primeira, soa a do terceiro harmônico, que é uma frequência 3 vezes da primeira, do quarto, quinto, etc. Com essas intensidades mostradas aqui. Isso vai caracterizar o timbre do instrumento. E aqui para a clarineta também, tá? Do primeiro ao nono harmônico mostrado com as intensidades relativas do sinal. Ah, vamos ver um negócio bonito aqui, ó. Vamos pedir aqui no Google que ele mostre ondas em cordas em violão. Desculpe, deixa eu digitar aqui. Ondas, vamos botar estacionárias, em violão. Vamos ver o que dá aqui. Ondas estacionárias, aqui já deu uma coisa legal, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando a gente, então, põe cordas de violão a vibrar, o que a gente consegue? O cara botou um celular, né, dentro do violão. E ele vai fazer, então, essas cordas vibrarem. Veremos. Vamos, cara. Belíssimo, né, gente? Bom, então o que fica? O que nós vamos guardar disso tudo? Que nessas cordas se estabelecem ondas estacionárias, mas não é uma só. São várias. A primeiro harmônico, segundo, terceiro, quinto, sexto, cada um com a sua intensidade. É isso que vai caracterizar o timbre daquele instrumento. Bye!